Ele joga mais que o Endrick? Joga. Tecnicamente, sim. Tão craque a ponto do PSG fazer 4 propostas e as 4 serem recusadas. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, todos os gigantes europeus estão na disputa pela contratação dessa joia brasileira, apelidado de Messinho, devido à sua qualidade comparável à do argentino. Surge a pergunta, o que faz esse garoto tão especial? Vamos descobrir neste vídeo. Estevão Williams começou a ganhar destaque enquanto ainda atuava pelo Cruzeiro. Na época, com apenas 10 anos, ele já assinou contrato com a Nike, tornando-se assim o atleta brasileiro mais jovem a assinar com uma marca esportiva. Para se ter uma ideia de o quanto isso é impressionante, ele superou Neymar, que assinou seu primeiro contrato aos 13 anos, e Rodrigo, atualmente jogando pelo Real Madrid, que assinou aos 11 anos de idade. Ao migrar para o campo, Estevão passou a ser chamado de Messinho, na base cruzeirense. O apelido foi dado a Estevão por sua semelhança com o ex-craque do Barcelona, principalmente pela capacidade de driblar dentro da área adversária e pela maneira como conduz a bola. Infelizmente, a carreira do jovem atleta já começou marcada por polêmicas, sendo Estevão mais uma vítima dos esquemas abusivos do futebol. Em 2019, uma reportagem do Fantástico revelou que, na época em que o Cruzeiro era administrado por Wagner Pires, o clube teria cedido 20% dos supostos direitos econômicos do jovem jogador ao empresário Cristiano Richard. No entanto, essa transação era ilegal, pois a FIFA já havia determinado, em 2015, que apenas clubes e jogadores poderiam ter partes de direitos econômicos. Felizmente, toda essa polêmica não foi capaz de ofuscar o brilho do jovem que era considerado a joia do clube. Em 2021, em meio a desentendimentos entre pai de Estevão e o Cruzeiro, o jovem atleta de 15 anos viu-se diante de diversas ofertas, incluindo uma altíssima proposta do Atlético Mineiro, que superava consideravelmente a oferta do Palmeiras. Contudo, tanto o jogador quanto sua equipe optaram por fechar um contrato de formação com o Palmeiras, abrindo caminho para um contrato profissional definitivo aos 16 anos. Antes mesmo de finalizar este contrato, Estevão já chamava a atenção de clubes europeus. O Paris Saint-Germain manifestou interesse com uma oferta superior a 220 milhões de reais pelo meio-atacante no final de 2022, mas o Verdão não quis negociar. Estevão chegou ao Palmeiras e seu desempenho futebolístico teve um impacto avassalador. Em 2022, defendendo o Sub-17, destacou-se ao marcar 23 gols em 34 partidas, encerrando a temporada como o incontestável artilheiro da categoria. Esse incrível desempenho não era surpreendente, visto que, durante a sua passagem pelo Sub-15, em apenas 4 jogos, ele marcou notáveis 8 gols. Tão craque a ponto de ser obrigado a antecipar etapas, por ser tão superior aos demais jogadores. Aos meros 15 anos, Estevão integrou-se ao elenco vitorioso que conquistou a Copa São Paulo de 2023, um torneio sub-20 e, como se não bastasse, participou ainda de treinos junto ao elenco profissional. Em 2023, o garoto completou 16 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras até 2026, com multa de 60 milhões de euros, 333 milhões de reais. Se já despertava grande interesse dos gigantes clubes europeus, a recente atuação de Estevão na Copa do Mundo Sub-17 intensificou ainda mais esse desejo. A seleção brasileira chegou até as quartas de final e isso não seria possível se não fosse por Estevão, que literalmente comandou a equipe. Ao longo de 5 jogos na competição, registrou 3 gols e 3 assistências. A grande atuação de Estevão virou destaque na imprensa europeia. Após marcar 2 gols nas oitavas do Mundial, o jornal espanhol escreveu: "O Brasil tem um novo gênio." A publicação ainda destacou a semelhança de Messinho com ninguém menos do que Neymar. Com excelente atuação no Mundial, o valor do jogador aumentou consideravelmente, tornando-o alvo de ofertas ainda mais tentadoras do que aquelas recusadas pelo Palmeiras no final de 2022. Estevão está sendo disputado por 6 gigantes clubes europeus. Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Barcelona já afirmaram que estão monitorando o desenvolvimento de Estevão de perto. No entanto, o PSG estava mais avançado na negociação e chegou a ter nada menos do que 4 ofertas recusadas pelo Palmeiras por Estevão. O objetivo do clube francês é realizar um negócio semelhante ao que o Real Madrid fez com o Endrick. O Real Madrid é mais um clube interessado em Estevão. O clube espanhol entrou em contato com o Palmeiras em novembro. Segundo o jornal Mundo Desportivo, o Real agiu com insistência, querendo saber a situação de Estevão. Mas tudo indica que o destino de Estevão seja o Barcelona. O clube catalão manifestou interesse no jovem talento e, curiosamente, Estevão é declaradamente um torcedor do Barça. E em uma recente entrevista ao diário Mundo Desportivo, ele afirmou: "Assisto quase todos os jogos do Barça. Eu sou torcedor do clube. Tenho grande admiração pelos jogadores que jogam lá e espero estar lá também."
Jogar pelo Barcelona, que é um dos melhores clubes do mundo, é meu sonho. Após essas declarações, a imprensa espanhola presenteou Estevão com uma camisa do Barcelona. Um facilitador para uma possível ida da joia ao Camp Nou no futuro é o fato do atleta ser agenciado por André Curi, empresário que tem relações próximas com a direção catalã. Curi, inclusive, desempenhou um papel crucial ao levar Vitor Roque para o Barcelona recentemente. Além disso, vale destacar que Deco, diretor esportivo do Barcelona, está de olho há anos em Estevão. Segundo informações apuradas, André Curi e o pai do jovem embarcaram para uma viagem à Europa alguns meses atrás. A jornada, que durou cerca de 10 dias, inclusive visitas a clubes na Inglaterra, Espanha e França, com o objetivo de fortalecer laços com algumas equipes que possam estar interessadas em negociar com o talentoso jogador de 16 anos. Mesmo em caso de venda nos próximos meses, Estevão deverá permanecer no Brasil até a janela de transferências de julho de 2025. Quando completará os 18 anos necessários para efetuar uma transferência internacional. André Curi, renomeado empresário de grandes craques, expressou sua opinião sobre o garoto, colocando Estevão à frente, inclusive de Endrick. Tecnicamente, joga assim mais do que o Endrick. O Endrick já é uma realidade, precisa ver se ele vai chegar. O Estevão é diferenciado. O Endrick é um goleador e o Estevão é um 10, articulador, parte técnica diferenciada, disse. Por ainda estar em desenvolvimento físico, ele não começou o processo de transição ao profissional como fizeram com o Endrick, mas Estevão é considerado um dos maiores talentos que passaram pela história recente da base alviverde. Em alguns meses, é possível que vejamos esse jovem talento em um dos gigantes europeus. O mundo desportivo destaca Barcelona, PSG, Manchester City, Chelsea e Manchester United como os principais pretendentes pela joia do Palmeiras. O garoto vem recebendo constantes elogios da imprensa internacional, chegando a ser chamado de fenômeno. Agora, gostaria de ouvir sua opinião. Qual destino você considera ser o mais adequado para essa promissora joia do futebol brasileiro? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber.